Olá, tudo bem? A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos mais um momento com a palavra, né? Vamos um momento de conquista, né? Pois Jesus tem vitória na cruz e nos permite conquista nessa terra. Vamos orar. Pai Santo, querido Deus, muito obrigado por orar, obrigado pelo teu amor, carinho e cuidado em nossas vidas. O Senhor nos ama verdadeiramente. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, autor e consumador da nossa fé, nosso Salvador, nosso Senhor, nosso Mestre, nosso Rei. Obrigado, Espírito Santo, pelo consolo, conselho, orientação, batismo com Teu Espírito e com fogo, com todo o poder. Obrigado, Deus, por Tua misericórdia, Tua graça, o Teu perdão, Tua fidelidade, Tua lealdade. Obrigado pelo Teu imenso amor. É no Seu amor, Deus, que nós amamos. Ao Senhor sobre tudo, todos e todas as coisas, com todo o nosso ser, alma, coração, entendimento, forças, bens, com tudo que temos e somos. Obrigado pelo amor ao próximo, como a nós mesmos, amor crescente como o de Jesus. Obrigado pelo amor que temos uns aos outros, o Senhor é reconhecido nesse amor, Deus. Muito obrigado, Pai. Senhor Deus, o Senhor é um grande agricultor, guiar os nossos corações, Deus, para receber a Tua boa semente, que é a Tua palavra. Deus, que a Tua semente possa germinar, Deus, frutificar, multiplicar 30, 60, 100 e mais vezes por um. No nome do Senhor Jesus, nós oramos agradecidos em Teu Espírito Santo. Amém. Glórias ao Senhor. Perdão. Então vamos aprender mais sobre Jó, né? Hoje um pouco mais dos amigos de Jó. Então Jó foi aquele que perdeu, né, a parte da sua família, seus bens, seu patrimônio. Então Jó, deixa eu tomar água aqui. Então Jó foi aquele que teve grandes perdas, né, inclusive perdas de saúde. Só para falar que é sem cortes. Então, os amigos de Jó foram lá cumprir o mandamento de visitar o doente, né? E foram lá consolá-lo. E diante desse consolo, né, vieram algumas palavras. E essas palavras a Jó, elas tinham tanto consolo, tinham tanto um certo entendimento de Deus. Eu vou falar por que é um certo entendimento de Deus, como alguns achismos, e é por isso que eu falo que era um certo entendimento de Deus. Então os amigos de Jó, eles chegaram para Jó e no intuito de consolá-lo, né, eles falavam do que eles entendiam de Deus, do que eles conheciam de Deus. E eles finalizavam sempre que Jó estava em pecado, né? E Jó tentava contra-argumentar. Olha, eu também conheço de Deus e eu não estou em pecado. Eu sou um homem justo, sou um homem reto, sou um homem que vive diante da palavra de Deus, que cumpre os mandamentos. Eu sou um homem digno. Aí vinha um amigo de Jó, falava isso, vinha um outro, falava aquilo. E sempre falando do que eles entendiam, né? Do que eles achavam, e tanto do que eles achavam sobre Deus, do que eles achavam sobre Jó. E Jó sempre argumentava, né, nesse sentido. Não, eu não estou em pecado, eu sou um homem justo. E por fim, Deus aparece falando a todos, né? Em especial a Jó, né? Que ele fala também aos outros, né? Olha, se vocês sabem tanto, né? Ele vai fazendo alguns questionamentos àqueles homens, mas dando valor a Jó, né? E Jó passa a orar por aqueles amigos, né? E depois que ele ora pelos amigos dele, tudo é restituído em sua vida. Então essa palavra de hoje está muito relacionada ao cuidado com o achismo, né? Eu acho isso, eu acho aquilo, eu acho isso sobre Deus, eu acho aquilo sobre fulano, sobre beltrano, sobre cicrano.
e vai acumulando achismo em sua vida, né? E a gente deve ter muito cuidado com o que eu acho, né? O que a palavra de Deus, né, nos ensina? O que a palavra de Deus está nos orientando, está nos dando entendimento, está nos dando prudência, está nos dando sabedoria? O que a palavra de Deus nos diz? O que a palavra de Deus nos ensina, né? Quanto a Deus, quanto a Jesus Cristo, quanto ao Espírito Santo. Para Jó, um homem justo e digno diante de Deus, a palavra de Deus em Salmo 37 fala que diante do homem justo, né, o sol raia como a luz do meio-dia. E foi assim que aconteceu com ele, depois, nitidamente, né, depois da restituição que ele teve. A palavra de Deus também nos ensina, né? A palavra de Jesus, né? Que seja o seu sim, sim e o seu não, não. O que for fora disso é do maligno, né? Então, se você acha alguma coisa, né? Talvez você esteja fora do que Deus está ensinando, fora do que Deus está dando entendimento, né? Cuidado com o seu achismo. Cuidado com o meu achismo. E tem uma palavra interessante, e é de umas palavras que mais tiveram visualizações do que eu pude compartilhar, né, na mídia social, que está relacionado a atitude versus palavras, né? E tinha um senhor que chegou para os seus filhos e solicitou, né, que fizesse tal coisa. E teve um que falou que faria, mas acabou não fazendo. E tinha um outro que, a contragosto, né, não queria fazer, e até manifestou isso, mas acabou fazendo. Então, as nossas atitudes, né, diante de Deus, diante das pessoas, não pode ser do que eu acho, né? Mas deve ser do que eu estou aprendendo de Deus, que eu estou conhecendo das pessoas, né? O cuidado com o julgamento, o cuidado com o preconceito, né? Então, Deus nos orienta, nos ensina a termos coerência, né, do que a gente conhece. E Ele tem tudo para nos ensinar, né? Inclusive a própria sabedoria é Ele que dá. E nas Escrituras, né, nos exorta: se você quer sabedoria, busque de Deus a sabedoria, e Ele lhe dará. É só você buscar com toda a intensidade, né, de coração. Então, é isso que a palavra vem nos trazer hoje, né? Para a gente ter cuidado, né, com o achismo. E sim que a gente possa ter entendimento, conhecimento, sabedoria em Deus, para poder entendermos as coisas de Deus e até mesmo entendermos minimamente o homem, né? Hoje em dia a gente tem lidado com muitas questões de alma, né? Muitas questões da psique do homem. Então, por exemplo, se fala muito de programação neurolinguística, de conhecer as emoções das pessoas, de lidar com a alma da pessoa, né? Compreender o nosso próximo, né? O ser humano. Então, realmente evitar o acho, né? O achismo, e sim buscar a compreensão, a sabedoria. Então é isso, né? Que Deus possa lhe abençoar com toda a sabedoria, né, nele. Evitar o achismo, né? E eu quero lhe enviar agora um grande abraço, alegria, fé, amor e paz, né? Que Deus esteja com você, abençoe seu dia, sua semana. E apronte-se, Jesus está às portas. Um grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.